Olá, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarido, especialista em criptomoedas e assuntos totalmente aleatórios. Hoje eu tô aqui com a Flávia Pierre, que é editora de gás natural e energia na Argus Media. Falei certo? Falou, é isso aí, obrigada. E com o Felipe Paleta, nosso super especialista aqui, que foi responsável pelo filme de Elétricas. O pessoal já deve estar cansado de mim, né? Semana passada já estive aqui, a Helena meteu um hidrogênio verde. Então... E a gente vai falar bastante sobre isso. Hoje vocês vão descobrir o que é hidrogênio verde, gente. Olha só. Se você está cansado de pegar a tua conta de luz e não entender o porquê que ela está vindo tão alta num período que você não está ligando tanto o ar-condicionado assim, hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Nosso tema hoje é energia. E para isso a Flávia vai ajudar a gente. Flávia, conta pra gente como é que você foi parar no setor de energia. Super obrigada pelo convite, Helena, Felipe. Eu sou uma dessas apaixonada por energia, mas nunca imaginei que ia trabalhar com isso. Então você que está nos vendo, se você acha que não tem nada a ver com você, se acalme, que tem tudo a ver com você, porque energia está em tudo, não é mesmo? Tá aqui, ó. Faz sua vida, seu investimento, tudo depende de energia. Eu fui trabalhar com isso porque eu sou jornalista e trabalhei em Brasília, cobri economia em Brasília. E reparei que energia era um assunto que muita gente tinha medo de cobrir. Achava difícil, achava com termos muito técnicos. Então, isso me desafiou. Falei, é por aí que eu vou. Então, na época, trabalhando no jornal O Globo, em Brasília, comecei a me apropriar mais de assuntos de petróleo, de gás natural, né? E depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério de Minas e Energia. Eu fui assessora do ministro de Minas e Energia de 2014 a 2018. Então lá eu aprendi muito, descobri como é feita a salsicha, a linguiça, né? Como é feito. Então realmente é muito difícil, é um assunto muito difícil, depende de muitas leis, regulação. E agora recentemente, em março, né, a Argus Media decidiu abrir uma nova editoria. Uma editoria para falar somente do assunto de gás natural e energia no Brasil. Então é aí que eu chego, então acho que eu respiro gás, eu não posso falar que eu respiro gás, senão eu morreria intoxicada, mas acho que, né, mais gás... A gente respira um gás, chama ar, vários gases, na verdade, gás, né? Chama ar. Mas não tô intoxicada ainda, mas é assim que caí no mundo da energia, cá estou. Sensacional. Por que você acha que é um assunto tão duro para as pessoas? Porque até no mundo dos investimentos, quando a gente analisa as empresas, é um setor que os investidores não gostam muito de falar, é muito complexo. Você abre lá um relatório da empresa e tem 100 páginas. O pessoal prefere ir para o varejo, uma coisa mais simples que você consegue enxergar, né? Por que você acha que é tão duro esse assunto? Não, eu confesso, eu sou totalmente leiga nesse assunto. Assim, quando eu falo com essa cara de pontos de interrogação hidrogênio verde, é porque eu realmente não entendo e eu não faço a menor ideia. Eu acho que, complementando até um pouco a pergunta do Paleta, você acha, como jornalista, que esse setor se comunica bem? Não, é muito difícil. Então, vou juntar as duas coisas porque eu acho que elas têm tudo a ver, sim. Primeiro lugar, porque para todos os setores, né, pra gente que quer ser investidor ou para qualquer setor, você precisa saber as regras básicas da economia, né? Oferta e demanda, o que faz alguém investir ou não investir, ir para um segmento ou não ir. Então, isso todo mundo tem que saber, é básico para todo mundo. Na energia, você tem que saber isso também, afinal, essas regras básicas vão influenciar. Só que você tem que saber um pouquinho da questão técnica, da questão física da energia e do petróleo. Então, recentemente, né, começando a trabalhar com gás natural, tive que saber que o gás natural é 1 carbono, 4 hidrogênios. É importante para a gente saber por que existe hidrogênio verde, né? Por que o gás está lá? Porque vai sair de lá. Então é importante você saber um pouco da questão física. Então você que quer entrar nessa área tem que estudar um pouquinho sim da questão física, mas eu te digo, é apaixonante, você vai querer estudar, você vai gostar. E além disso, a questão legal e regulatória no mundo da energia é muito complexa. Porque como você está falando de um assunto que influencia no país inteiro, influencia, né, como é que vai operar mesmo, como é que chegou a energia aqui, quem mandou, você é cliente de quem, tem muitas questões legais, e aí a tua área, né, já que você é advogada, Helena... Não é mais, não agora era mais, não é mais, eu deixei mais. O direito, mas... Isso, um dia no seu passado, mas então, sim, tem muito disso.
E tem a questão regulatória. Então, a gente tem as agências reguladoras. No setor de energia, a gente tem 2 preponderantes, né? A ANEEL, que é de energia elétrica, e a ANP, que é de petróleo, gás e biocombustíveis. Então, você precisa conhecer, porque... E aí, nesse mundo, tem muita jabuticaba também. Tem muitas questões que... A gente tinha um problema no Brasil para atender uma população muito grande ou por questões da característica física da nossa energia e que aí o regulador teve que criar coisas, criar regras, criar band-aids para consertar algumas coisas. Então você tem que saber, não dá para você, não tem bom senso, entendeu? Não tem lei de oferta e demanda, você precisa conhecer. E aí por isso que eu já puxo para a tua pergunta, por isso que não é fácil a comunicação nesse setor. Porque tudo é extremamente baseado em regras, em questões assim, que é difícil para entender. Então, todo dia eu também tô lá entendendo, né? Tem muitas siglas, então, tem o leilão de energia de reserva, LER. Então, né, muitas coisas são assim, ACR, ACL, Mercado Livre, ACL. Então, por que... A cripto é igualzinho. Cripto é idêntico. Cripto então, é veja... assim. Acho que todo mundo tem que se comunicar melhor e é para isso que eu tô aqui e vocês estão aqui também. Exatamente. E é muito maluco, né? Eu tava conversando com o Paleta um pouco antes da gente começar aqui. E aí o Paleta me atentou para uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim. Existe um percentual da minha cerveja que é energia. Existe um percentual do meu microfone que é energia. E vocês, Paleta, o que você descobriu fazendo o filme de energia, de elétricas, né? O que você descobriu sobre isso? Acho que nessa saga de tentar deixar mais simples, né, para as pessoas a importância da energia, eu ouvi do Luiz Barroso, da PSR, ele deu um exemplo muito simples, assim, 30% do valor de uma cerveja é energia. 50% do leite que a gente toma de manhã é energia. Isso é bizarro. Então, assim, tudo que está ao nosso redor tem um percentual que é muito significativo, né? Inclusive em criptomoedas, né? Para quem investe em criptomoedas, energia é um insumo fundamental para você conseguir minerar, né? Para as que são Proof of Work, assim, é absolutamente fundamental. É o grande componente do custo, né? A energia. Tá vendo? Eu não sei o que é Proof of Work. A gente tá sempre aprendendo. Eu vou assistir os seus vídeos, os seus podcasts. Calma que daqui a pouco você vai falar de coisas que eu não sei também. Estamos trocando. Tá tudo bem. Mas sobre o custo da energia, então, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal da Biogás, né? Associação dos Produtores de Gás a partir de fontes renováveis, de biomassa, de vinhaça. E ele falando uma coisa interessante, ele falando assim, se a gente não aproveitar o nosso potencial energético da biomassa, se a gente jogar fora isso, enterrar lá para... É até um desrespeito com o valor energético que foi colocado ali. Por quê? Porque a gente importou fertilizante, importou amônia. Para fazer amônia, usou gás natural. Ou, né, muito provavelmente usou gás natural, se não era green amônia, ou, né? Mas, então assim, você acrescentou ao longo dessa cadeia da biomassa, pensa, até o fertilizante ali, ele te traz energia. Ele está colocando ali um componente energético. Então, sim, a energia está em tudo. E eu sempre penso nisso, por exemplo, caramba, né? Em vez de você usar o carro hoje, você decidir pegar sua bicicleta para ir para o trabalho. Você está trocando a gasolina pela sua energia. Você está consumindo energia de algum lugar. Transformando a sua gordura em energia. Somos uma usina de né, queimar, transformar gasolina, de transformar energia. Que é a energia que a gente comeu, que veio da plantinha, que veio do solo, que um dia recebeu um insumo. O fertilizante veio da amônia ou da amônia verde, green amônia. E veio de onde? Do sol, gente, que é energia. Por isso que as plantinhas precisam de sol, que é energia. Então, energia, pessoal, é um assunto fascinante. Eu costumo brincar que parece, às vezes eu começo a falar de energia, parece que eu tô falando assim um papo super, né, bicho grilo, no 70. Mas é verdade, a energia está em tudo mesmo e por isso que é um assunto tão importante. E a gente pensa mais quando ela tá muito cara ou quando falta, né? Falando aí de apagões e coisas do tipo. O ser humano, ele se rege muito mais pela dor do que pelo amor, né? Vamos lá. Então... eu acho que esse é um ponto até legal de a gente explorar aqui. Por que tá tão caro? Assim, acho que é legal a gente contextualizar. Acho que a gente tem vivido um fenômeno que é secular, né, de mudança climática, mas tem fatores muito pontuais, né, conjunturais. Você consegue explorar assim pra gente um pouco por que tá tão cara a energia?
Esse assunto eu acho que tá todo mundo pensando nisso, né? Todo mundo que trabalha com energia, todo mundo que investe em energia. Todo mundo que tem energia em casa. E todo mundo... Não precisa ir tão longe. Tá todo mundo pensando aí o que aconteceu. Todo mundo que paga o boletinho no final do mês. Exatamente. Bandeira vermelha emergencial, né? Alguns fatores que a gente tem, né? Em primeiro lugar, claro, a mudança climática. E esse fator, parece simples a gente falar dele, mas é um fator que para os governantes, para as autoridades, ele é difícil de capturar. E aí a gente não precisa nem levar para um lado assim, pô, esses caras não estão pensando nisso, eles são mal intencionados. Não é por aí não. O que eu quero dizer é que o governo, as instituições governamentais, elas são mais lentas mesmo. Pô, você acha que o Ministério da Economia está estudando cripto que nem você? Não, ontem no Congresso não falaram Bitcoin. Bitcoins. Isso é normal. Pois é. Né? Porque tem um tempo mesmo para o governo conseguir interiorizar. São tantas demandas, né? Ele está preocupado com outras coisas, então o que está na margem, ele não consegue se apropriar. Então, de fato, a questão climática, os governos demoram um pouco mais para entender e para assimilar nos seus planejamentos. Isso colocado, né, a gente tem percebido informações, por exemplo, da nossa entidade de clima, do IMET, né, das entidades governamentais que dão informação de clima para a gente tem percebido que as chuvas estão menos duradouras. Se a gente tinha um período de chuva no Brasil muito bem marcadinho, né, começa a chover em outubro, novembro e termina quando? Nas águas de março, fechando o verão, não está mais assim. A gente está com um pouquinho menos tempo, um pouquinho menos de intensidade de chuvas, e isso vem vindo já na última década. Por outro lado, a gente tem percebido então que a gente não consegue recuperar os nossos reservatórios hídricos na mesma velocidade. O consumo também é muito grande, a gente tem essa comidinha que a gente estava falando aí, né? Depende de água também, além do sol, da amônia, do fertilizante, do glifosato, depende também da água. Então a gente não está dando conta mais de chegar aos reservatórios como eles eram antes. Por isso, a gente não pode mais confiar que a nossa matriz energética vai ser tão calcada em hidrelétricas de reservatório. A gente vai chegar lá. E por que é importante o reservatório, né? Porque aí você acumula água quando está chovendo e guarda para usar ao longo do ano. Isso a gente não está mais conseguindo fazer isso. E aí a gente vai ter que repor como? Eólica, bacana, funciona. Solar, funciona. Mas eu te pergunto, você consegue controlar quando é que vai gerar? Atenção, pessoal, se fosse um sistema assim, imaginando células do corpo, imaginando aquele filme Divertidamente, né? Atenção, a Helena vai ligar o ar-condicionado dela. Atenção, vamos precisar gerar energia, tá bom. Chama aquela eólica lá. Não tem. O único jeito da gente controlar isso são com as energias de gasolina, de gás natural, né, diesel e tal. Eu acho que até... Aí deixa eu só complementar com uma pergunta, porque aí essa daí, ela é polêmica. Polêmica. Né? Polêmica, temos. O gás natural é uma alternativa de energia limpa? Porque hoje em dia, assim, esse é o grande tema, né? Não adianta só fazer energia, tem que ser energia limpa. Se eu puder até complementar essa pergunta, no filme que a gente produziu aqui sobre o setor elétrico, a gente ouviu isso muito da boca do pessoal do setor solar, eólico e também, por exemplo, da CCE. E aí a gente fez naturalmente uma transformação da nossa matriz, né, dos últimos 10 anos para cá, saiu lá de quase 90% hidrelétrica para 60%, solar e eólica crescendo muito, mas uma discussão, e isso é controvertido, né, uma discussão que eles colocaram na mesa é justamente isso. Será que o gás natural é justamente essa matriz alternativa para a gente fazer essa transição fóssil, ou a gente vai pular direto, né? Então, acho que essa é uma pergunta que a gente tem dificuldade de interpretar nesse momento. Né? Mas é green ou não é green? É green? Não, calma, vamos lá. Eu acho que... Muita calma. Você tá ponderando, você tá advogando, hein? Não, é porque... primeiro, é comum se dizer que o gás natural é o combustível da transição, né? Então, gente, a gente tem que ser realista. Esses dias eu vi um meme aí de uma conta famosa, né? Que é uma conta de tiração de sarro aí do mundo do investidor, falando assim, porque todo mundo é ESG até olhar o preço da energia. Então, assim, obviamente, nós temos aí, os países têm metas de descarbonização, as indústrias petroleiras querem chegar em net zero, né? A Petrobras se comprometeu aí semana passada. Então, assim,
tudo bem, nós vamos fazer isso. Vamos fazer como? Vamos começar primeiro do mais ruim, do pior para o melhor. Então tira o carvão primeiro, que tem muita cinza, não esquenta tanto assim. O carvão brasileiro, ele não tem um poder calorífico super bom em comparação a outros carvões. Então, tiramos, ok. Aí precisamos colocar alguma coisa. Um parênteses, né? Na China, eles estão sofrendo com a falta de carvão. E esse é um dos principais motivos reais do porquê do banimento da mineração de criptomoedas na China. Desculpa te interromper. Tem lugar na China, continuar. tem província na China que está com risco de apagão também. Sim. Então, vocês, a que ponto chegamos, né? Tem um meme que é o motorista já, a que ponto chegamos. Então, a coisa não tá simples, não. E aí, tiramos o carvão, porque não dá mais, não temos o planeta B para irmos, né? E aí, vamos botar o quê? Como a gente sabe, a expansão da eólica, da solar e quem sabe do green ammonia, green hidrogênio, né, e tal, ela tá acontecendo. Mas a gente não vai ter, nesse momento, a mesma proporção. Olha quantos anos que a gente começou, que o governo brasileiro, as autoridades brasileiras começaram a estimular a energia eólica. Sei lá, 10 anos, é muito recente, os leilões aí são recentes, né? E a gente conseguiu aí, a trancos e barrancos, com subsídio, importante, com subsídio. Para você colocar uma fonte nova, custa. Né? O leilão que teve hoje aí, a gente está conversando aqui dia 30 de setembro, o leilão de energia que teve hoje conseguiu contratar uma fonte gerando energia em resíduo sólido, em aterro, né? Que legal, bem mais cara do que o resto, bem mais cara do que uma solar e uma eólica. Então, assim, custa para desenvolver novas fontes. Para colocar esse tanto de eólica que a gente teve, foi caro. Agora tá barato, né? Temos grandes tecnologia e tal, tá barato. Mas não é assim. Então, sobre o gás, eu acho que o gás é sim este combustível de transição. Primeiro porque, de fato, ele vai ter menos reflexos carbono, menos impacto ambiental do que queimar carvão e mesmo do que os derivados do petróleo. Então, isso já o torna, se não verde, dá pra ser o quê? Amarelo. Verde petróleo? Amarelinho. Amarelinho. Não é vermelho. Tá. Farol amarelo. Entendeu? Entendi. Então, ele ajuda nesse sentido, ele tá já numa posição intermediária, é fóssil ainda, então não podemos falar que legal, que bacana, tá? E o gás natural, ele tem muitos atributos interessantes, porque, por exemplo, ele é um combustível que apesar de você ter o gás natural liquefeito, ou seja, congela o gás, deixa o carbono bem apertadinho ali com os hidrogênios abraçadinhos, fica líquido, bota num navio e leva para onde você quiser no mundo. Esse é o liquefeito. Esse daí é uma commodity global, pode ir para qualquer lugar. Mas você tem outros mercados muito localizados. Aí aproveita e fala do biogás, gente. O biogás, ele é igualzinho. Um carbono, 4 hidrogênios. Olha que coisa linda. Você olhando um do outro, você não sabe de onde que veio. É igualzinho. E o bom é que é o seguinte, tudo que a gente já chegou no mundo de tecnologia com o carvão, com o gás natural hardcore, do petróleo, você usa a mesma tecnologia com o biogás. Então, O biogás, para deixar claro, esse é verde. Favor. Esse é verdão. 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 Lindo. Inclusive, você já tem alguns aí que eles chamam de terceira geração, porque ele já é feito não do primeiro rejeito, né? Então, para quem não sabe, o biogás, ele vem a partir de processos da biomassa. Então, a gente aqui no estado de São Paulo, que tem indústria de cana, indústria sucroalcooleira, depois de você fazer açúcar, depois de você fazer o etanol, você vai ter a biomassa desse... Vulgo bagaço. O bagaço, a vinhaça, né? Que é o líquido e tal. E aí, a partir disso, você vai poder gerar um gás natural, verdinho. E aí, Felipe, é que é legal, porque a gente está falando aqui de amônia verde, hidrogênio verde. Então, veja, se eu falei que tem um carbono, 4 hidrogênios, você pode separar esse hidrogênio para usar para outras coisas. Não, vamos lá. Essa é a pergunta que não quer... Eu só fiz esse não podcast por conta disso. O que é hidrogênio verde? Por favor. Eu também estou estudando, tá? Eu também estou estudando, então você, especialista aí de hidrogênio, por favor, me manda um e-mail. Leve em consideração, também é novo, eu também tô vindo do mundo velhão aí pequeno gafanhoto. Porém, isso, né, Padawan. Porém, o hidrogênio, ele pode gerar energia. A gente consegue fazer energia a partir do hidrogênio. E usar em tudo que se usa moléculas de hidrogênio. Onde você precisa de hidrogênio, poxa, que bom que a gente vai ter hidrogênio.
E o interessante agora que estão discutindo podemos fazer hidrogênio de uma forma mais verde, mais limpa? Então aí que vem esse debate tão interessante. Tem várias formas de fazer o hidrogênio, né? Você pode separar hidrogênio de muitos lugares onde tiver esse hidrogênio. Mas se você pegar do gás, bacana, fácil, porque tem 4 hidrogênios ali, então ele está bem disponível. E aí que vem que eu ia dizer. Como a gente já aprendeu ao longo aí de vários anos da química a separar o hidrogênio do gás natural, se você pegar o biogás é a mesma coisa. Porque outros processos, né, de separar o hidrogênio é você fazer eletrólise da água. Então você pega a água lá, o H2O, manda lá uma energia ali, um elétron ali, ele separa, você tem de um lado só o O e de um lado só o H. Só que isso gasta água, num momento que não tá fácil ter água. Nossa, eu lembro que essa matéria em química no colegial era difícil, eletrólise, tinha que decorar umas equações. Não, mas aqui não, assim. vamos parar por aqui. Mas é isso. Professor então, Alexandre de Química do Colégio Etapa, desculpa, mas eu esqueci tudo. Um beijo, tá? professor Alexandre. Pra você. Eu acho que essa é uma discussão, até o Luiz então, Barroso vamos usar também... o biogás, é isso. Até o Luiz Barroso, ele comentou um pouco, isso não entrou no filme, mas ele comentou que uma discussão muito grande é justamente essa. De onde você vai tirar esse hidrogênio? Você vai tirar da água? Você vai criar grandes vaporizadores, você vai tirar isso do ar. Como que você vai criar esse hidrogênio verde? Não existe só o hidrogênio verde, né? Existe o hidrogênio marrom, uma série azul. O azul. Aí, ó, corzinhas. E você vai entrando em outros locais da cadeia, né? Por exemplo, estão falando, voltando um pelésimo pro gás. A gente está falando aí que o gás ele é utilizado não só como energético para aquecer caldeiras. Com certeza nessa cerveja tem um tanto de gás. Por quê? Porque aqui tem cevada. Cevada precisa passar lá numa grande panelona de pressão. Usa calor para isso. Muito provavelmente um calor ou do gás ou da biomassa, né? Queimar também uma lenha, um bagaço e tal. E aí você precisa... Do que eu tava falando mesmo? Tava falando de biogás... da amônia. Da amônia. Que você vai usar esse gás como insumo, muitas vezes, em alguns produtos. Não só para esquentar a caldeira, não só para gerar energia numa termoelétrica, mas para fazer insumos fertilizantes, você precisa de gás mesmo. Você utiliza o gás como uma matéria-prima. E tá faltando, gente. Tá faltando. Então, a gente está vendo, por exemplo, um grande produtor de fertilizantes aí mundial, aqui no Brasil, ele fez o primeiro contrato no Mercado Livre de gás com o maior produtor de combustíveis verdes aí no Brasil, para fornecer biogás. Então, eles vão utilizar uma tecnologia já antiga, conhecida, que é fazer amônia a partir do gás natural, mas esses caras vão usar o biogás e aí eles vão fazer amônia verde. Então, estão acrescentando aí um grande atributo ambiental para essa amônia. Você vai poder escolher aí, não, eu vou comprar uma amônia, né? Eu sou um produtor de alface, não sei se usa amônia na alface, mas... Soja. Os frutos do mar. Não, frutos do mar. Soja deve usar, eu já né? peguei uns contaminados ali. Ai, que horror. Mas aí você vai precisar, e aí você vai poder comprar, colocar o seu produto com atributo verde. E aí para quem é investidor. Pensa aí, se você quiser investir, Felipe, me corrija se eu estiver errada. Se você quiser investir, esse atributo ambiental é importante para você na sua carteira e tal, procure empresas que vão fazer os seus produtos a partir de energia mais verde, que vão utilizar fertilizantes, químicos, a partir de amônia verde. Você pode estar fazendo uma carteira verde, é isso? E eu acho que até do lado do consumidor, né? Acho que a mensagem final até do filme de elétricas é que no futuro, né, a gente vendo o mercado se abrir, a gente tem um mercado livre de energia, então você está aqui em São Paulo, você não necessariamente vai precisar consumir da Enel, né, de um gerador específico, você vai poder comprar. Eu quero consumir de uma fonte eólica que está lá no Nordeste, sabe, específica, de uma empresa específica. Então, acho que a gente também vai ter essa dinâmica, né, do consumidor vai dar as regras do jogo, vai dar a tendência dos próximos 50, 100 anos, né? Com certeza, escolher, né? A questão do mercado livre aí para todos, né? O mercado de energia já é livre, mas para consumidores maiores do que nós, né? Sim. Que somos regulados. Então a gente tem ali, sei lá, 15% do mercado é livre, mais industrial, comercial, e nós que ainda não somos. A gente tem que escolher. E o gás também, viu? É engraçado que às vezes você fala nos Estados Unidos, você fala para alguém assim, porque os grandes consumidores de gás no Brasil estão começando agora, a partir da lei do gás, aconteceu em abril deste ano.
é que vão poder ser livres. Os caras falam assim, como assim? Mas na minha casa eu escolho quem que eu posso e aí o industrial não pode. É verdade. Então, sim, a abertura do mercado de gás também vem nesse sentido. O cara poder escolher se ele vai querer biogás, se ele quer um gás, né, normal, o gás mesmo fóssil, se ele vai trazer GNL, ele mesmo vai poder fazer o contrato dele, de repente, para importar isso. Ele pede uma autorização, ele importa o gás que ele vai consumir e aí ele faz hedge, trava o risco dele cambial. Né? Isso porque a Flávia ainda virou pra gente assim e falou, olha, mercado financeiro não é tanto a minha praia, e faz hedge. Olha lá, já tá ali. Mas eu tenho uma penúltima pergunta pra vocês, porque eu tenho uma pergunta surpresa que eu nunca falo. Ai, meu Deus! Mas a penúltima pergunta, e de forma rápida. É fato que a matriz energética no Brasil e no mundo está mudando. Na opinião de vocês dois, qual que seria o ideal? Eu começo? Quem começa? Eu posso começar e trazer um pouco da experiência do que eu vi no filme. Acho que eu vi um pouco de todo mundo, então eu consigo trazer uma média ponderada aqui. Acho que a conclusão é que a gente não tem como ser dependente de nenhuma fonte, né, específica. A chave está justamente em a gente ter uma diversificação ótima, né? Porque o Brasil, querendo ou não, ele tem alguns benefícios geográficos e únicos, né? A gente produz muita energia através de hidrelétrica ali no período úmido, que vai do fim do ano até o fim do verão, né? E depois a gente tem a safra dos ventos, a gente tem períodos de insolação que vão casando, então a gente consegue ir preenchendo os gaps pela natureza aqui no Brasil. Tem safra dos ventos. Tem safra dos ventos. Jesus amado. A gente está passando pela safra dos ventos. Sou muito leiga. Agora. Então, é um período em que a gente está sofrendo com os reservatórios, né? Mas a gente está conseguindo compensar. O Nordeste está exportando para o resto do país energia. Né? Então, essa é uma característica. Quando chove menos, tem mais vento. Exato, exatamente. E isso é uma característica que, inclusive, a gente leva vantagem em relação aos Estados Unidos. Né? Não sei se você lembra aquele calor que fez lá no Texas, derreteu o fio, teve desconexão, e eles não têm um sistema interligado nacional como a gente tem aqui. Então, ficou literalmente sem energia. No Texas. E aqui no Brasil a gente consegue, mesmo não gerando energia suficiente aqui no Sudeste, a gente consegue consumir do Nordeste, né? Então essa é uma vantagem que o Brasil já tem, por isso que a gente tem um setor aqui que ele é muito, a gente costuma ver com maus olhos, né? Mas é um setor muito desenvolvido, né? Muito, a gente pode ser orgulhoso sim, não precisa ter... os americanos são muito melhores. Não. Nosso sistema é muito parrudo, nosso sistema é muito capaz de fazer intercâmbios. E é o que ele falou, né? O Felipe falou, muito diverso. Ainda acrescentaria aí, nós temos a energia da biomassa, do biogás, né? Muita tecnologia. Isso, imagina, que país que tem... como plantar, né? Como fazer, plantar mesmo, ter cana e tal. Então a gente tem. Se a agro é pop, a gente tem que usar, né? Exatamente, é o atributo que a gente tem. Acho que outro dia já sugiro aqui pra gente fazer depois um debate sobre CBIOS, IREX. Mas aí eu não vou ter como e participar. E não serei eu também. Não, aí Flávia, aí o negócio é que nem eu botar você aqui pra discutir cripto comigo. Mas assim, por mais que você conheça um pouquinho, sabe? Não é meu negócio não. Mas eu queria dizer só o seguinte, então, trazendo pra tudo isso. Sei que o nosso foco é investir, realmente... tá esperto com o que a gente pode fazer e como... E a Monet é top nisso, de dar essas dicas. Felipe é top, esse vídeo tá maravilhoso, o filme das elétricas. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar também agora a energia está cara e vai ficar mais cara, gente. Energia, não... Passamos... Quem já leu aquele livro do Daniel Yergin, que fala da história do petróleo, um catatal, assim, maravilhoso de se ler. Não tem mais aquela coisa, né? Lembra aquela imagenzinha do pica-pau também? Que o cara furava lá, jorrava petróleo. Sim. Não, a gente está em outro momento do mundo, do universo. Já deixamos claro aqui para todo mundo o quão a energia é importante, o quanto a energia faz a nossa vida. E, infelizmente, acho que num mundo tão desigual que a gente está vivendo, com tantas pessoas que estão cada dia mais indo para a pobreza, para a miséria... A energia, infelizmente, também será esse divisor entre quem tem acesso às coisas e quem não tem. E isso eu já trago números aqui reais, que é o seguinte, a gente vê como tá difícil, por exemplo, para o consumidor normal consumir GLP, gente, gás de cozinha, né? Que a gente nem falou. As pessoas estão queimando lenha, né? As pessoas estão queimando lenha, então a gente está voltando, aí estamos, infelizmente, né, em momentos de crise, como a gente está vendo, né? A gente vê pessoas lá na fila do osso, com dificuldade para consumir carne, comprar carne.
a energia infelizmente, vem dentro disso. Então, respondendo a tua pergunta, como eu acho que deve ser a nossa matriz? Temos que aproveitar a diversidade, temos que aproveitar o que a gente puder para ser renovável, então eólica e wind power e solar, temos que trazer. Não podemos esquecer que as térmicas a combustível acrescentam um atributo de despachabilidade, existe o lastro, né, de energia, então ele acrescenta lastro, potência, né? Traz segurança, né? Traz segurança, é necessário para você ter energia firme, potente, né? Na hora que precisa, solta lá, taca carvão não, mas taca gás, taca diesel e a gente gerar melhor. Mas a gente tem que pensar assim, que cada decisão que a gente faz, a gente pode estar tirando pessoas, alijando pessoas de terem acesso à energia. Então, temos que pensar em todos esses aspectos para a gente não deixar ninguém soltar a mão de ninguém, né? Até subsidiar novas tecnologias como o hidrogênio verde pode custar muito caro, né? Nesse momento. Felipe, eu acho isso, assim, é um debate necessário. Porque não adianta também a gente pensar só... Infelizmente, a gente demorou para prestar atenção. O planeta precisa parar de combustível fóssil em 2050, hein, pessoal? Corram! A gente devia ter feito essas decisões antes. Então, veja, de forma alguma é um debate leviano, a gente tem que trazer esses debates, mas com realidade e sabendo que é caro, a energia é cara, a gente precisa aprender muito a fazer equipamentos mais eficientes, economizar onde a gente puder, para que a gente consiga, então, dividir essa energia que a gente tem aí da forma mais inteligente e sem deixar ninguém para trás. A gente precisa entender que, em alguns momentos, pode ser, sim, necessário subsidiar uma fonte nova, uma fonte limpa, né? Pagar para desenvolvê-las. Eu acho que até a última cena do nosso filme foi muito impactante. Assim, o Max Xavier Lins, que é o presidente da Enel, ele falou: a energia é um insumo nobre, né? As pessoas não têm essa percepção, mas ninguém vive sem energia, né? Então, é super nobre, super né? urgente. Na hora que chega aquela conta gigantesca na tua casa, você vê o preço, principalmente quem estiver no norte do país. Gente, eu vi uma conta de energia do norte do país esses dias, eu quase caí pra trás, não acreditei. No sistema isolado, né? O Lala já tá... surreal. Ela sabe energia? Sabe. Ela acha que ela não sabe, Lá em ela Roraima. sabe. Mas eu tenho uma última pergunta aqui pra vocês, pra gente encerrar. Horário de verão, contra ou a favor e por quê? Adoro esse assunto! Eu já vou dar a minha opinião. Eu sou a favor, mas não pelo motivo que vocês estão pensando. Eu acho que tem um porquê aí de acharem que economiza energia. Não sei se é real ou não, mas eu adoro quando o dia termina tipo 8 horas da noite, sabe? E você sai do trabalho e ainda tá de dia, e você consegue aproveitar um pouco da luz solar, assim, então, é só por isso que eu sou a favor. Eu sou do seu time. Enquanto pessoa física, a Flávia, eu também. Eu adoro sair com o sol aberto, dá tempo de tomar uma cerveja com os amigos no happy hour. Esse lado, sim. Agora, você sabe que quando a gente teve os primeiros debates de trazer bastidores aí de quando eu trabalhei no governo, quando a gente teve o começo do debate de será que tem que ter horário de verão, ou acaba com o verão, ou não acaba, né, com o horário de verão, eu conversava com alguns técnicos que estavam fazendo os estudos e algumas pessoas falavam assim: não, gente, porque isso aí não resolve em nada, não adianta mais, o horário de ponta mudou, o horário de ponta agora do consumo, ou seja, o horário de ponta, aquela hora que tá chegando no pico, que a gente mais tá consumindo todo mundo junto, tá tudo ligado, as fábricas estão ligadas, os escritórios estão ligados, a gente tá vivendo a vida, ninguém tá em casa bonitinho só vendo Netflix. E que isso mudou, né? O horário de 4 agora da tarde, que tá quente ainda, você liga o ar-condicionado, não é mais o horário de chegar em casa e ligar. Então, eles diziam que energeticamente não fazia mais diferença, não fazia qualquer. Mas, eu acho que culturalmente faz muita diferença, faz muito sentido. E num momento como agora, que a gente tá precisando tanto de energia, né? A gente tá... Olha uma coisa que aconteceu hoje, né? Que eu comentei rapidamente aqui antes do nosso bate-papo. A gente, uma usina termoelétrica aqui no Brasil está importando gás natural liquefeito, que está custando $30 um milhão de BTU, caríssimo. Já tá? foi 5. É caro. Já foi 5, pra gente dar uma... Gente, ó, se você não sabe se isso é barato ou é caro, é caro. Tá? Caríssimo. Nossa, caríssimo. Pelo menos 6 vezes mais É vezes tipo mais que a comprar média. na Prada. Assim. Isso. Ok, beleza. Chanel. Eles estão pegando isso do mundo aí, trazendo pra Argentina... Na Argentina, colocando nos gasodutos da Argentina, passando pela fronteira do Brasil por um gasoduto para gerar energia e chegar energia na sua casa.
Então, é nesse nível que a gente tá de restrição aí, né? A demanda alta e a oferta não acompanhando. Então, horário de verão. Pode até fazer um sentidinho nesse momento, sabe? Porque qualquer coisa aquele que você sentido puder psicológico. ganhar, qualquer que coisa seja. que você puder ganhar, sabe? Nós estamos tão da mão pra boca com energia que eu sei que há debates nesse momento que, de repente, até valeria voltar o debate, reabrir o debate. Porque você estaria, pelo menos, aproveitando uma hora a mais do dia para não consumir energia, mesmo que não seja na ponta. Então, talvez esse assunto ainda volte. E apesar de todo aquele debate, tira o subsídio ou não, será que vale a pena manter um pouco o subsídio para fontes como eólica e solar ou fazer todo esse circuito que a gente está fazendo nesse momento? É verdade. Esse debate tem que ser feito. E que eu deixo aqui para vocês lembrarem, falarem outras coisas ou pesquisarem, quem quiser pesquisar. Pesquise sobre todos os subsídios que a gente tem na nossa conta de luz, que você vai ficar horrorizado. Você vai pensar assim, porque tem coisas que pode ser válido. Você pode falar assim, luz para todos. Eu posso achar que é válido, que é necessário que você consiga levar para uma comunidade distante ou para um estado, né, que ainda não está interligado, né? Vamos fazer esses programas, tá, eu vou pagar por isso. Mas a gente tem, por exemplo, subsídio ao carvão ainda. Carvão, esse que polui. Faz sentido? Faz sentido? Eu devia estar pagando por isso? Pois é. Então, mundo da energia, um mundo muito louco e pois cheio de coisas. Você que esteve com a gente até agora, eu espero que vocês tenham saído daqui um pouco mais bem instruídos sobre esse assunto. Muito obrigada, Flávia e Paleta, eu saí. Que bom. Eu convido a todos vocês para seguirem a Monet nas redes sociais, @InvistaMonet, com 2 T's, em todas elas, Instagram, YouTube, Twitter, todas elas. E, óbvio, convidar os seus amigos e todo mundo que vocês conhecem para seguir a Monet, para assinar a Monet. A gente continua com 60% de desconto, mas vai terminar rápido, então corre para poder aproveitar esse desconto. Eu me despeço por aqui, um grande beijo. Obrigada, gente. Obrigada. E até a próxima.